Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra do nosso Deus, Evangelho de João, capítulo 3. E vamos meditar na palavra do Senhor e ouvir o que o Senhor tem a nos falar essa noite. João, capítulo 3, versículo 19 e 20. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Nosso Deus que estás no céu, santificado seja o teu nome, Senhor. Deus, nós te louvamos e rendemos adoração e louvor tão somente a ti, Pai, porque somente o Senhor é digno de ser adorado, louvado e cultuado. Meu Deus, fale aos nossos corações. Nos ajude, Senhor Deus, a entender a verdade que aqui se encontra, Pai, e a vivê-la, Senhor Deus, pedindo, Senhor Deus, o auxílio do Teu Espírito Santo, Pai, para clarear estas palavras, para, Senhor Deus, desvendar os nossos olhos e para implantar essa palavra em nossos corações, Senhor, para que venhamos a viver como o Senhor Deus nos ensina e nos ordena. Nos ajude, Senhor Deus. Apesar de mim mesmo, Pai, fale ao Teu povo essa noite. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. O versículo 19 começa dizendo assim: o julgamento é este. Nós vimos, irmãos, no domingo passado, que Deus, o nosso Pai, Ele enviou a seu Filho Jesus Cristo com uma missão específica ao nosso planeta, ao nosso mundo, ao nosso meio. E a missão do Senhor Jesus Cristo, a missão específica que Ele recebeu do Pai, foi tão somente salvar os pecadores. O versículo 17 diz: porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Nós vimos que a missão do Filho é salvar o mundo, salvar os pecadores. Nós vimos que Deus, o Pai, o encarregou com essa tarefa tão sublime de trazer a salvação ao nosso mundo. Mas nós também vimos, irmãos, que a recusa desta salvação tão grande que o Senhor nos dá gera condenação. Nós aprendemos que não foi o propósito imediato, primário de Deus condenar o homem. O seu propósito ao enviar Jesus foi salvar o homem. Enviar Jesus para salvar pecadores. Mas esta recusa em aceitar a Jesus como Salvador, essa recusa em confiar em Cristo, em entregar a vida a Jesus, essa recusa, essa rebeldia por parte do homem em confessar o nome de Jesus Cristo como seu Senhor, ela gera condenação. Quem nele crê não é condenado. O que não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Então vejam só, o objetivo de Jesus primário, salvar os pecadores, mas a recusa dos pecadores em receber a Jesus Cristo como Senhor de suas vidas gera condenação. Condenação e morte. Por isso o verso 19, ele vai mostrar que tipo de julgamento que Deus faz. Que tipo de condenação é esta? O verso 19, irmãos, ele começa nos mostrando, na verdade, o apóstolo João não está falando aqui não do ato da condenação em si mesmo, mas ele está falando do processo do julgamento divino para os pecadores que recusam a receber a Jesus Cristo como Senhor e como Salvador da sua vida. Jesus está nos mostrando, nesta passagem, que o julgamento sobre os rebeldes se dá da seguinte forma:
Ele diz, o julgamento é este, ou seja, o julgamento é por causa disso. E o texto então vai dizer que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O apóstolo João ele faz um contraste aqui muito interessante. E ele faz isso também na sua epístola, primeira epístola de João. Ele contrasta luz com trevas. E ele usa a palavra, o termo luz e o termo trevas para fazer uma metáfora de realidades morais, éticas e espirituais do ser humano. Jesus diz assim, a luz veio ao mundo. É claro que a luz se refere ao próprio Senhor Jesus Cristo aqui no mundo. Deus enviou seu Filho ao mundo. Então Jesus é a própria luz que se refere o texto. Mas esta luz, irmãos, ela tem uma conotação mais ampla do que simplesmente olhar para Jesus em si. Temos que olhar as qualidades de Cristo. Temos que olhar a pessoa de Cristo. Portanto, luz é o mesmo que Cristo e a sua verdade revelada. Cristo, luz, é a mesma coisa da verdade do Evangelho que foi trazida por Ele. João diz que o Verbo, ou seja, a palavra, se fez carne. Quando João diz que Jesus é a luz, ele está falando desta natureza do Evangelho que Cristo trouxe para o planeta Terra. E é justamente, irmãos, este Evangelho, esta luz, que traz a salvação dos homens. É justamente essa verdade tão grande que traz a salvação dos pecadores. O Evangelho, irmãos, deve ser pregado na sua inteireza. A Escritura diz, o apóstolo Paulo escreveu, para pregarmos todo o conselho de Deus. Daí o erro, irmãos, em se pregar a heresia. Daí o erro em se pregar um falso evangelho. Daí o erro em se pregar doutrinas que não estão na Bíblia, não bíblicas. Por quê? Porque a única verdade, a única luz é o evangelho trazido pelo Senhor Jesus Cristo. São as verdades proclamadas pelo Senhor Jesus Cristo. Quando João retrata Jesus Cristo de luz, ele está também fazendo uma alusão à santidade de Jesus Cristo. Ele está fazendo uma alusão à pessoa bendita do nosso Senhor. E nós vimos que Jesus andou no meio de um povo pecador, mas que jamais cometeu nenhum pecado. Nós vimos, irmãos, que o Senhor Jesus andou no meio de incrédulos, comeu com pecadores, mas nunca pecou. Jamais um pensamento torpe passou pela sua cabeça. Jamais uma palavra de pecado passou pelos seus lábios. Jamais uma ação grosseira e pecaminosa foi realizada pelo Senhor Jesus Cristo. Portanto, é perfeitamente correto que o apóstolo João retrate a Cristo de luz, a luz que veio ao mundo. E o apóstolo continua dizendo que a causa da condenação é justamente a recusa a esta luz que veio ao mundo. O julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. João está retratando o homem natural como ele é. O homem natural normalmente rejeitará a luz, o Evangelho, o Senhor Jesus Cristo. Eu tenho certeza que vocês já conversaram com muitos amigos e vocês já anunciaram as verdades do Evangelho para os amigos de vocês. E vocês já mostraram as grandezas de Deus, as fantásticas promessas do Senhor Jesus Cristo, as bênçãos eternais que o Senhor oferece a todos nós, a todos os que creem. Mas também sei que vocês ouviram recusas.
Sei que vocês, de fato, pregam o Evangelho, mas a grande maioria recusa a luz do Evangelho. Isso não é algo de nos causar espanto e nem admiração, irmãos. Porque é assim que o homem natural reage diante do Evangelho. Ontem nós pregamos na casa da irmã Socorro, ali na rua, na porta da rua, na casa dela. E nós falamos a verdade de Deus. Mas certamente, irmãos, a grande maioria das pessoas que nos ouviram ontem à noite, se não todos, recusaram o Evangelho. Mesmo diante da ameaça que foi lida, a alma que pecar, esta morrerá. Ainda assim, há uma recusa por parte do pecador. Na verdade, irmãos, esta recusa ela é tão grande por parte do pecador. Na verdade, esta recusa ao Evangelho, esta recusa ao Senhor Jesus Cristo, ela é tão arraigada no homem, que a Bíblia diz que os homens eles amaram muito mais as trevas. Perceba que não se trata de um namoro com o pecado, não se trata de uma simpatia que o homem tem com o pecado, mas se trata de algo maior. A Bíblia diz que o homem pecador, o homem natural, ele ama. Na verdade, ele está apaixonado. Ele ama de paixão o pecado, irmãos. Por isso que nós clamamos, por isso que nós pregamos, por isso que nós chamamos essas pessoas ao arrependimento, mostramos as verdades do Evangelho, mas elas não querem deixar os seus pecados. Elas não querem se desfazer da maldade das suas mãos. Elas não querem abandonar a imundícia que elas vivem. O ébrio não quer abandonar a sua bebida. O drogado não quer abandonar as suas drogas. Aquele que gosta de festas e de orgias e de noitadas também não quer abandonar esse estilo de vida. E às vezes nós nos perguntamos assim, mas por que, meu Deus, que você recusa Jesus? Por que você prefere essas coisas? Você tem consciência do que eu estou falando com você? E talvez ele diga assim, eu tenho consciência do que você está falando. Eu estou entendendo que Jesus Cristo é o Senhor. Mas eu prefiro as trevas. E a pergunta é, por que este homem prefere as trevas? Por que o homem prefere viver no pecado? João diz isso, porque eles amam o pecado. Naturalmente, irmãos, o homem está apaixonado por esse pecado. A palavra que João usa para amar é o verbo grego ágape, que significa, para muitos, a forma de amor mais sublime. Na verdade, a Bíblia existem 3 palavras gregas para amar. Existe o verbo ágape, que significa o amor de Deus para com os homens, mas não somente isso. Há ainda outros tipos de amor, até mesmo amor ao pecado. E ainda existem outros tipos de amor, como o amor eros, e como o amor filéu, que no grego representa o amor de uns para com os outros, o amor filéu, o amor em comunhão, o amor fraternal, e ainda o amor eros, que é o amor que traz a atração sexual, o amor carnal. Mas a Bíblia diz que o homem, quando ele ama o pecado, ele ama com amor ágape. Este amor que parece ser o amor mais intenso. Quando a Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho, Deus amou o mundo de tal maneira. A Bíblia mostra a palavra ágape para a palavra amar. A mesma palavra é usada para o pecador que ama o mundo. Então perceba, irmãos, que o amor que o pecador tem para com o mundo é um amor muito grande, muito arraigado, muito entrelaçado. É um amor apaixonado. Por isso, irmãos, que não é fácil
Somente o Evangelho poderoso de Cristo pode quebrar este laço maldito. Nada mais que nós venhamos a pregar deste púlpito a não ser o Evangelho é poderoso para salvar e libertar os pecadores, para destruir este amor perverso. O julgamento é este. Eles rejeitaram a luz e amaram o mundo. Amaram o mundo. A palavra trevas, quando João diz assim, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. É justamente contraste de luz. Significa, na verdade, irmãos, todo tipo de... tudo que contrasta com a luz do Evangelho. Ora, imagine nós diante de um escaldante sol ao meio-dia e de repente decidirmos assim, vamos olhar para o sol, vamos contemplar o astro maior e abra bem os seus olhos e tente focar o sol ao meio-dia. Você não vai conseguir. Seus olhos não vão conseguir se abrir. Assim é o pecador que ama o mundo. Ele olha para o Evangelho, mas não contempla. Ele não consegue ver. Há uma cegueira. O ambiente natural dele são as trevas. O ambiente natural do pecador é a escuridão. A palavra trevas significa, na verdade, trevas, escuridão, escuridade. Coisas, irmãos, negras. É isso que significa essa palavra. E aqui João faz um contraste com a luz, que é a verdade do Evangelho. Trevas, portanto, é todo tipo de mentira. Se o Evangelho, que é a luz, é a verdade, João está nos ensinando que trevas são toda e qualquer mentira. É tudo aquilo que é contrário à verdade de Deus. É a impureza, irmãos. É a falta de santidade. Isto significa trevas. É ter uma vida regrada pelas coisas que o Senhor condena em sua palavra. E é assim que o homem sem Deus está, em trevas espirituais. Ele ama as trevas. Para ele, irmãos, a alegria maior não é uma mensagem de salvação como a mensagem do Evangelho que nós pregamos. Para ele o motivo de alegria, irmãos, são as coisas que as trevas oferecem. Para ele, para o pecador, o motivo de gozo e de alegria, irmãos, são a prostituição, aquilo que lhe atrai o desejo carnal. Eu conheço muitas pessoas, irmãos, e até mesmo crentes, que dizem assim, falando que as coisas proibidas são mais gostosas, que as coisas que são erradas, que a moralidade comum condena, são as coisas de fato que são boas, são agradáveis. Tem gente que diz assim, o meu pai não deixa que eu saia de casa para namorar, mas quando eu saio escondido, aí é que o namoro fica bom. Namorar em casa não é bom, mas quando eu saio para namorar fora de casa, escondido, aí é que é bom, porque é proibido. Então perceba que, na verdade, aquele que está nas trevas, ele prefere esse tipo de ambiente do que a luz do Evangelho. Ele ama esse tipo de ambiente, ele ama essa vida devassa, dissoluta, contrária a Deus. Ama a mentira, ama a impureza, ama o orgulho, ama a heresia, mas odeia a Cristo e ao seu Evangelho. O verso 20, ainda uma referência à questão e à reação do homem natural para com o Evangelho, diz assim, pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz. Agora nós estamos entendendo melhor, irmãos. O homem natural, sem Deus, ele não só ama as trevas,
mas ele também odeia a luz. Ele odeia o Evangelho de Cristo. Ele odeia as coisas de Deus. Veja, irmãos, como é mais grave do que o que a gente pensa. Nós saímos para evangelizar e às vezes pensamos assim: não, basta que você pregue assim de maneira bem clara, basta que você explique bem sobre o inferno, basta que você explique bem sobre Jesus Cristo, e o pecador vai entender. Mas não se trata disso, irmãos. Se trata de amor e ódio. O pecador ama o pecado e não quer deixá-lo por nada. E também odeia o Evangelho e não quer recebê-lo por nada. Nada nesse mundo. Assim é o homem natural sem Deus. Percebam que maravilha é a graça de Deus quando opera sobre o pecador. Perceba, irmãos, que grandeza Deus tem quando enviou Jesus e salvou o seu povo. Porque cada um dos homens que foram salvos e que ainda serão salvos pelo Senhor Jesus Cristo se encontram ou se encontravam nesta situação: amor ao pecado e ódio ao Evangelho, à santidade, à pureza de Deus. Não é uma pregação bem explicadinha que vai convencer o pecador, irmãos. Não se trata de você ter um dom especial e conseguir explicar detalhadamente toda a Escritura para o pecador. Certamente ele vai entender o que você está explicando, ele vai compreender o que você diz a ele, mas ele ainda reagirá odiando essa mensagem. Ele ainda odiará o Evangelho, ainda odiará Jesus Cristo. Pregávamos ontem à noite. E inúmeros vizinhos que foram convidados se esconderam dentro das suas casas. Alguns diziam: não, eu sou católico, eu vou ficar aqui mesmo. Outros diziam: não, eu tenho que esquentar algumas coisas em casa para jantar. Foram essas as desculpas que deram para a dona da casa, onde o culto estava sendo realizado. O homem pecador foge de Deus porque ele odeia Deus. Ele não quer o Evangelho porque ele odeia o Evangelho. Ele quer a sua vida natural. Ele quer a sua vida no pecado. E esta recusa, irmãos, é o motivo da condenação. O julgamento de Deus ao homem se dá por esta razão. Porque ele rejeita a tão grande salvação que lhe foi oferecida pela pessoa de Jesus Cristo. Na verdade, ele não só rejeita, mas ele odeia essa proposta. Ele odeia este Evangelho que lhe é dado gratuitamente para salvá-lo. E João diz: este é o motivo do juízo de Deus. Este é o motivo da condenação de Deus. O pecador ama o pecado e odeia o Evangelho. Quando a Bíblia diz: porque as suas obras eram más, a Bíblia nos diz que o pecador ele ama as trevas justamente pela qualidade destas obras, pela natureza destas obras, que são más. Ele prefere o mundo, porque o mundo é mau. A palavra usada aqui significa a palavra maligno. A mesma palavra que se aplica para Satanás, quando ele é chamado o maligno, nas Escrituras Sagradas. Portanto, o nosso texto diz assim: os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são malignas. Perceba, irmãos, o quanto o homem pecador sem Deus está numa situação de trevas. As obras dele são as obras do diabo, são malignas. Há uma união, há uma junção, há um entrelaçamento do homem pecador natural com o próprio Satanás, com o próprio maligno, e as suas obras dão evidência disso.
desta malignidade que está no homem. O homem rejeita a Deus porque o diabo rejeita a Deus. O homem natural, ele vive em pecados, ele vive na mentira, e a Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira. O homem natural, ele mata, ele rouba, e a Bíblia diz que Satanás veio tão somente para matar, roubar e destruir. Então o homem natural, ele faz as obras do diabo. As suas obras são malignas, como a de seu pai, Satanás. Quando Jesus estava conversando com os fariseus, alguns homens da mais alta posição religiosa de Israel, Jesus disse claramente a eles: vós sois do diabo, que é vosso pai, e vocês querem satisfazer-lhe os desejos. É assim a vida do homem natural, irmão, sem Deus. Satisfazer, mesmo que inconscientemente, os desejos satânicos, porque esta natureza está nele. Por isso se dá o julgamento de Deus, porque o homem rejeita tão grande salvação. Todo aquele que pratica o mal odeia a luz. Mais uma vez, vale observarmos a palavra que João utiliza para mal aqui. Esta palavra traz a conotação de algo podre. Veja, algo que de fato não tem nenhum valor. Todo aquele que ama o mal, ou seja, a podridão. Para o Evangelho, as coisas de Satanás são como podridão. A Bíblia diz, irmãos, que os nossos atos de justiça são como podridão, são como trapos de imundícia. E as obras dos homens sem Deus são de fato coisas podres. Aquilo que eles buscam e que eles almejam é para o seu próprio ventre e para a sua própria perdição. Também as Escrituras dizem, irmãos, que o pecador não quer estar em contato com a luz. Às vezes nós até entendemos, porque muitos recusam o Evangelho, porque muitos recusam vir à casa de Deus, porque muitos recusam uma visita de um crente na sua casa. Muitos rejeitam a pregação. A Escritura diz: eles não se achegam para a luz, a fim de que não serem arguidas as suas obras. Para que as suas obras não sejam manifestas diante da luz. Esta palavra também significa para que as suas obras não sejam provadas. Vejam só. Para que as suas obras não sejam provadas, testadas e reprovadas com convicção. Outro dia eu convidei um amigo para vir à igreja, para ouvir a palavra de Deus. E ele disse: olha, eu não vou poder ir. Esse dia eu já tenho um compromisso. E eu disse: então fica para o próximo domingo. Próximo domingo você faz uma visita para você ouvir o Evangelho. E ele disse: domingo também que vem não vai dar para mim ir. E eu sabia que ele não queria vir à igreja. Eu disse: então eu vou ler um pouco da palavra de Deus para você agora. Aí eu tirei a Bíblia da minha bolsa e abri a Bíblia e comecei a ler um trecho das Escrituras. E ele disse: não, para. Eu disse: o que foi? Ele disse: não, tá bom. Quero nem saber o que está escrito aí não. As pessoas acham que por não saber o que a Bíblia diz, podem pecar, serão inocentes, vão chegar até Deus e dizer: não, Senhor, mas eu nunca ouvi isso na Bíblia, eu nunca soube dessa história. Muitos, quando se começa a pregar o Evangelho, irmãos, isso acontecia muito no passado, na época de ouro da igreja, como foi descrita pela história, onde muitos pastores pregavam a verdade de Deus e falavam do pecado
e falavam da maldade do homem, expunham os pecados, muitos saíam dos seus bancos, se levantavam, pegavam o corredor da igreja e se retiravam para os seus lares. Porque o pregador estava mexendo na ferida deles, falando dos seus pecados. E a Escritura diz: eles não se achegam para a luz, para que as suas obras não sejam reveladas. Eles têm vergonha. Sabem que as suas obras não resistem ao Evangelho. São como morcegos, irmãos. Homens da noite, das trevas, da escuridão. Você não verá um morcego voando à luz do sol. Você não abrirá sua janela num belo dia de sol e verá um morcego ali voando pelas árvores. Porque ele gosta das trevas, da escuridão. Este é o ambiente propício para que ele propague a sua descendência. Existem alguns camundongos que se adaptam também a esses locais de escuridão, ratos, ao esgoto, aos entulhos, e não resistem à luz. Não lhes faz bem, não é propício para eles. E logo que vão à luz, passam e correm e voltam para suas trevas, para suas tocas, para os bueiros, a fim de não serem arguidas as suas obras, diz a Escritura. Muitos não querem ouvir o Evangelho. Muitos não querem ouvir o Evangelho porque o Evangelho vai de encontro aos seus pecados. O julgamento é este, irmãos. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar o mundo. Mas o mundo odiou o seu Filho e amou o pecado. É isso que o nosso texto está dizendo. O mundo odiou a Jesus Cristo e amou o pecado e a imundícia e a depravação. A nossa missão continua sendo pregar e expor essas verdades. Anunciar a Cristo e a sua glória eterna. E ainda, irmãos, embora a reação contra o Evangelho por parte dos pecadores sempre seja um ódio natural, sempre e a maioria das vezes haverá recusa por parte do pecador, ainda assim não podemos calar. Ainda assim não podemos nos acomodar com a situação. Ainda assim não podemos aceitar estes fatos. Devemos pregar, porque não há outro meio de livrar o pecador da morte. Mesmo ele recusando, irmãos, vamos pregar na esperança de que Jesus abra os olhos do pecador. Vamos pregar na esperança de que o pecador caia na real depois que o Espírito Santo agir em seu coração. Porque se calarmos, irmãos, estamos de fato fincando uma estaca no coração do pecador para sempre. Toda a esperança dele está no Evangelho de Jesus Cristo. Está na pregação da verdade. Ele odeia esta pregação. Ele não gosta desta pregação, mas é a única esperança dele. É o único meio que o Senhor usa para libertar o pecador. Você era assim. Você estava nessa situação de trevas, de ódio contra o Evangelho, de amor, de paixão, de casamento, apaixonado com o pecado. E a maneira que Deus usou foi a sua palavra para tocar em seu coração e para romper este amor maligno e trazê-lo a Jesus Cristo e fazê-lo confessar os pecados diante de Cristo e abandonar estes pecados por amor a Jesus. Este é o amor que nós devemos buscar, irmãos, o amor de Deus. Este é o amor que nós devemos ter, o amor a Deus, a Jesus e ao seu Evangelho tão maravilhoso de glória.
Lute, irmão. Pregue a palavra, irmão. Não fique triste quando recusarem. Continue pregando na esperança que o Senhor vai agir. Continue pregando na esperança que aquele homem vai ser salvo, que aquela mulher vai ter os olhos abertos. Se você calar, ele estará perdido para sempre. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor Deus amado, a nossa única esperança, Senhor Deus, reside em Jesus Cristo, teu Filho. Ó Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor enviou Jesus para a nossa salvação, Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque nós já fomos livres da ira do Senhor e da condenação. Mas nós clamamos, Senhor Deus, que a Tua graça se estenda, Senhor Deus, sobre muitos outros pecadores, Pai. E que o Senhor use a Tua igreja, Senhor Deus, para pregar esta palavra tão bendita e maravilhosa aos pecadores. E que mesmo, Senhor, diante da recusa tão grande por este Evangelho, Pai, a Tua graça os alcance, Senhor Deus. E venha o momento, Pai, em que eles vão confessar a Jesus como Senhor e Salvador. Deus nos use, Pai, nesta obra tão grande. Use, Senhor Deus, para ganharmos a nossa família para Cristo. Nossos pais, nossos irmãos, a nossa parentela como um todo. Trabalhe, Senhor Deus, com a Tua palavra em nossos corações. Encha, Senhor Deus, a nossa vida do Evangelho, para que possamos, Senhor Deus, falar tão somente a Tua verdade, Senhor, quando pregarmos. E que assim, Senhor Deus, haja salvação em meio às trevas do pecado. Deus, nos leva em paz aos nossos lares, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.